Hoje vamos conhecer a pessoa por trás do jaleco, sua história de vida, conquistas, os desafios enfrentados ao conquistar uma carreira que já é reconhecida em Corrente, Piauí e em toda a região. Dr. João Siqueira é médico, especialista em ginecologia e obstetrícia, atua tanto no Sistema Único de Saúde quanto também na atenção particular. Com vocês, Dr. João Siqueira. Boa noite. Seja muito bem-vindo, doutor. É nossa cliente, está gestante, é uma Gravidinha. pessoa querida, uma pessoa que chegou aqui na nossa região e o marido dela é meu colega, é um cara muito bom médico, e eu queria trocar a experiência com vocês e falar um pouco da minha trajetória. Muito obrigado pelo convite. De nada. Nós que estamos super lisonjeados em contar hoje com a sua presença. Agradeço. Antes de começarmos, e quando eu falo lisonjeada em contar com a sua presença, é porque realmente eu entendo como que é corrida a vida de um médico. Nos conte aí um pouquinho, como que foi a sua rotina hoje, plena terça-feira? Gente, hoje, terça-feira, dia 10 de março, eu saí do plantão de Corrente, eu estava de plantão à noite, no sobreaviso de cirurgia ginecológica, obstétrica. Eu fui para casa, tomei banho, fui para Formosa do Rio Preto, fiz consultas, né, atendi as pacientes cirúrgicas de Formosa, fiz 6 cirurgias, eu fiz 3 cesarianas hoje, eu fiz 2 esterectomias, eu fiz uma cirurgia de nódulo mamário. Voltei para Corrente, atendi no NASF, no Centro de Especialidade, onde eu atendo toda terça-feira, a gestante do pré-natal de alto risco de Corrente, né? Voltei para o hospital para fazer mais 2 cesarianas de pacientes que estavam precisando, né? E aí fui em casa agora rapidinho, tomei banho, estou aqui para participar dessa entrevista, desse podcast. Como não se sentir lisonjeada? Porque realmente é uma rotina extremamente corrida, né? Tem que gostar do que faz, certo? Tem que gostar do que faz, e eu faço isso com muita dedicação, com muito profissionalismo, com muito respeito às minhas pacientes, entendeu? Então eu procuro me dedicar ao máximo nisso. Porque é o que eu gosto, é o que eu sei fazer e é o que a população precisa, né? Pessoas comprometidas, né? Com certeza, e muito obrigada por ter esse compromisso com a população e com as suas pacientes. Ao grupo que eu me incluo, né? Sim. E quem é João Siqueira além da medicina? Quais são seus interesses, hobbies? Doutora Jussara, eu sou uma pessoa que eu gosto do simples, né? Eu falo sempre à minha esposa, eu sou uma pessoa muito família, eu procuro me ater à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, né, Jurânia, então 2 filhos, o João Siqueira Neto, né, que o nome do meu pai é João Siqueira Mendes, né, e eu sou o Júnior e tenho um neto, tenho o Vinícius também, meus 2 filhos nasceram aqui, eu sou uma pessoa família, eu sou uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, aos estudos, certo, e eu costumo dizer, eu falo sempre para minha esposa que eu tenho 5 objetivos. Eu quero ser um bom pai. Eu acredito que eu fui e sou um bom filho. Eu quero ser um bom médico, estudando sempre, né? Eu quero ser um bom cidadão, certo? Eu quero ser uma pessoa que é correta com as coisas. Eu acho que a gente, nesses dias de hoje, a gente vê muitas desvio de conduta, muita coisa errada. Eu procuro ensinar para meus filhos o certo, certo? Então eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa trabalhadora e sou uma pessoa muito família. Eu gosto, eu vivo, eu amo, eu me dedico à minha família e ao meu trabalho. E é muito interessante que o senhor compartilhe isso conosco, porque inicialmente estávamos falando até um pouco da sua trajetória na medicina e essa dedicação, e mesmo depois de ser um empresário já reconhecido na região, enfim, de ter uma carreira de fato consolidada, ainda continua aí em uma formação. Pode contar um pouco pra gente? Olha, eu me formei em 2005 na Universidade Federal do Piauí e eu estudava num colégio, doutora Jussara, que tinha tradição de quem estudasse lá passar para medicina. Para você ter ideia, nesse vestibular agora de 2026, né, das 40 vagas de medicina da Universidade Federal do Piauí, a escola que eu sou egresso, que é o Instituto Dom Barreto, que é uma escola muito tradicional, muito focada no estudo mesmo, ela conseguiu, de 40 vagas de medicina na universidade pública em Teresina, ela conseguiu colocar 28 pacientes, 28 alunos. Caramba, bastante. É muito forte a escola, né? Ela tirou 12... Anotado, inclusive. Minha filha vai estudar nessa escola. Instituto Dom Barreto já foi a melhor escola do Brasil, né? Inclusive teve uma reportagem que foi lá investigar tudo. Então, assim, eu sou egresso lá, então todo mundo que estudava lá passava por medicina. Eu fui na onda. Quando eu fui vestibular, passei em 4 universidades federais, né? E aí, por opção, eu fiquei em Teresina, minha cidade, minha família toda de lá, né? E então, assim, eu vim do Dom Barreto. Então, essa escola
me incentivou. Eu não tinha, na verdade, faltou talvez um teste vocacional. Eu não sabia, uma pessoa de 17 anos, quando eu passei no vestibular, é muito difícil você preparar essa pessoa para uma profissão específica, né? Meu filho agora está fazendo teste vocacional lá, no Dom Barreto. Eu acho isso interessante. Na minha época não tinha, né? Então, assim, mas o que aí eu fiz, a faculdade, me dediquei, né? Estudei muito, sempre fui um bom aluno na faculdade, dos melhores, né? Não o melhor, eu sempre estava entre os melhores, mas sempre também eu saía com os amigos, eu gostava de festinhas da turma, né? A gente vivia muito aquele ambiente da turma. Faz parte, né? Faz parte, a gente é muito jovem, da vida universitária, eu sempre gostei de sair, aos sábados a gente ia pro barzinho, né? Conversar. E assim, eu sempre gostei disso, e assim, com o tempo, o que é que aconteceu? Eu me identifiquei, já que eu tinha passado no vestibular, que a escola era muito tradicional, né? A gente tinha essa facilidade, porque eu acho, doutor, que todo mundo tem inteligência, o que falta é a oportunidade. Então, meus pais acreditaram no estudo, me botaram numa escola muito boa, né? E eu me identifiquei, depois que eu ingressei na medicina, eu me identifiquei, porque eu acho que os médicos, a gente que é médico, a gente tem que ter 3 coisas. A gente tem que ter a formação, estudar, porque eu não acredito que você consegue estudar com a formação ruim, então você tem que procurar estudar, se especializar. Eu acho que o médico tem que ter compaixão com as pessoas, ele tem que ter empatia com as pessoas, tem que ouvir, tem que pegar, tem que sentir, e o médico tem que ter amor ao próximo. Se você não se solidarizar, se você não se comover com o sofrimento alheio, você não pode ser médico. Você procura outra profissão, porque medicina tem que gostar de gente. Você tem que gostar de gente. E eu acho que eu me identifiquei por conta disso. E eu acho, né? Eu julgo que eu puxei isso do meu pai. Hoje em dia tem médicos que são guiados ainda pela vocação, como é o seu caso, que tem essa paixão pela medicina, que é muitas vezes intrínseca a eles mesmos, mas infelizmente tem muitos que ainda são levados por essa questão do reconhecimento social, do status, da remuneração que pode ser alcançada através da medicina. O senhor teria algum conselho para passar para esses profissionais? Da segunda vertente. Eu acho que assim, a pessoa tem que gostar do que faz. Eu acho que na época que eu me formei, a gente chegava aqui, eu era o único médico da região. Cada cidade só tinha um médico. Eu era o único médico em Monte Alegre do Piauí. Aí depois, em 2006, eu passei para o concurso do Estado, né? Passei em 2005, fui chamado em 2006. Então, assim, era difícil. Então, pela própria lei do mercado, quanto mais difícil é o profissional, melhor a remuneração. Então, eu vejo hoje muitas pessoas jovens, né? Ingressando na medicina com aquela, como você falou, doutora, naquela expectativa financeira, aquela fantasia de que a medicina é um mar de rosas, né? E assim, eu acho que você deve fazer medicina se você se identificar com a medicina, porque vai exigir muito estudo, muito comprometimento, porque a gente trata com vidas, Então assim, 6 anos estudando, se dedicando ao máximo, perdendo às vezes noite de estudo ou alguns momentos de confraternização com a família, porque você tem que estudar, você tem uma prova. Eu me lembro que eu tive uma prova de neuroanatomia com o Dr. Reinaldo Mendes de Carvalho em Teresina, e ele era muito rígido. Eu estudei 23 dias para a prova. 23 dias para a prova de neuroanatomia. Contado, lá no calendário. 1, 2... 23 dias. Então assim, muitas vezes você deixa de aniversário da família, de sair com a família, por conta de ter que estudar. Então, o que eu digo para esses jovens é que não fantasiem, né? Não façam medicina pela questão do status, pela questão financeira, mas pela questão, sim, de você gostar de pessoas. O médico tem que gostar do ser humano, tem que ter aquilo que eu te falei, doutora, aquelas 3 coisas: gostar de estudar, gostar das pessoas, ter amor ao próximo e caridade. Então, se você tem esse perfil, eu acho que vale a pena você investir na medicina. Agora, se for só por uma questão de mercado, de oportunidade, de status, eu acho que ele vai ser um profissional frustrado, né? Porque eu tenho uma tia minha que financeiramente falando, ela ganha muito bem. Ela tem pós-doutorado em linguística, ela é formada em letras português e ela ganha extremamente bem, tem uma vida extremamente equilibrada financeiramente, e ela fez um curso de letras, mas ela fez mestrado na Unicamp, ela fez doutorado na Unicamp, ela fez pós-doutorado nos Estados Unidos.
Então ela é coordenadora do curso de letras da Universidade Federal, ela atingiu o último nível salarial de lá, ela já coordenou a alfabetização solidária no Piauí, é uma pessoa extremamente culta e formada em letras, vive extremamente bem, com um salário extremamente satisfatório. Então façam o que vocês gostam, né? Invistam no que vocês têm aptidão, né? Que eu acho que o caminho é esse daí. Esses dias eu estava, enfim, compartilhando um pouco da rotina da minha filha, e aí eu coloquei uma frase que inclusive a minha sogra depois ela veio e falou: nossa, Jussara, que coisa interessante que você colocou. Eu coloquei que a minha filha possa sempre ser o que ela quiser ser. Isso. Que a gente não fique assim amarrado a essas crenças limitantes de que só se tem sucesso dentro da medicina, ou só se tem sucesso, como antigamente se pensava também, dentro de uma arquitetura, dentro de um direito. Eu acredito que, assim como o senhor também pensa, quando existe amor e uma dedicação realmente genuína, é possível ter sucesso nas mais diversas áreas. Em letras, dançando balé, enfim, é necessário realmente reconhecer essa vocação. E aí, mudando um pouco, assim, que a gente estava até brincando no início. No seu Instagram tá lá, João Siqueira, deputado. Que história é essa de deputado, de onde vem? Muita gente me pergunta, talvez pelo fato de eu já estar aqui na região há 21 anos, trabalhei muitos anos, 16 anos em Santa Rita de Cássia, na Bahia, trabalho em Formosa há 17 anos e trabalho aqui no Extremo Sul há 21 anos, Corrente, Monte Alegre, Juboés, Sebastião Barros, Cristalândia, Riacho Frio, Monte Alegre, a cidade que eu cheguei primeiramente. Então, assim, pelo fato de trabalhar nessas várias cidades, todo mundo me conhecer, ser uma pessoa extremamente acessível para as pessoas, eu ouvi, e algumas pessoas querem associar isso à política, já quiseram me colocar na política, então eu não tenho nenhum interesse de política, eu sou uma pessoa totalmente, não tenho esse objetivo, né? Não é esse o meu objetivo de vida, não é isso, né? Mas na faculdade, uma brincadeira, todo mundo chamava: ei, deputado, foi uma brincadeira de faculdade. Às vezes a pessoa chama de: ei, campeão, ei, colega. Então, assim, todo mundo chegava: ei, deputado, virou. Foi um apelido de faculdade, né? E pegou, e quando eu chego em Teresina, meus colegas: fala, deputado. Quando eu ligo para algum colega meu cirurgião lá, ou de alguma especialidade para atender um paciente que eu encaminho e tudo, isso, pode deixar, deputado, vou resolver para você. Então, todo mundo lá em Teresina me conhece como deputado, né? Mas é só apelido. Eu quero continuar cuidando da minha vida pessoal, da minha família, dos meus pacientes, dos meus investimentos, dos meus negócios, né? Que eu acho que é melhor para mim. Porque senão vai gerar, sabe o quê, né? Vai gerar uma coisa que assim, eu não quero que nada que eu faça tenha uma coisa em troca. Porque quando você faz uma cesariana, quando você faz uma cirurgia, quando você atende um paciente, vai dizer assim: ele está fazendo isso aqui porque ele quer ser perfeito, ele quer ser deputado. Eu não quero isso. Eu quero continuar sendo um bom médico, um bom cidadão e uma pessoa de conduta correta, né? Que é isso que é o que importa, é isso que eu quero passar por meus filhos também. A sensação que me traz é que você é uma pessoa, é uma palavra interessantíssima, ávida por conhecimento. Sou. E como que continua essa questão da formação, mesmo hoje, após ter uma carreira de fato consolidada na região? Doutor Jussara, eu tenho na minha família vários doutores. Então, muita gente da minha família, alguns tios, vários tios, primos, né? Que são doutores de mestrado, de doutorado, né? Então, assim, a minha família sempre foi uma família de pessoas muito estudiosas, sabe? São pessoas muito trabalhadoras também. E, assim, a própria medicina, no nosso conselho de ética, a gente tem que ter um programa de educação médica continuada. O médico não pode parar. Porque a medicina está evoluindo muito rápido, né? Pra você ter ideia, eu fiz um curso de ultrassom morfológico em 2010. A primeira vez que a gente fez. Eu e Jean fomos para Goiânia, passamos vários dias lá, fazendo ultrassom morfológico, que naquela época era uma novidade. Eu já tive que fazer em 2019 uma atualização, 2021 tive que fazer outra atualização, porque muda muito rápido. Então a gente não pode ficar sem se atualizar, sem estudar. Por exemplo, eu falo sempre para minha gestante. A gestante fez um pré-natal comigo ano passado. Eu falei: olha, já mudou a questão de vacina, hoje a gente tem a vacina da bronquiolite, que não tinha ano passado, né? A questão da ecocardiografia fetal, que o governo passou a orientar a partir de maio de 2024. Então, assim, tá tudo muito rápido, certo? E quando você passa a ser referência pela dedicação, por esse reconhecimento da população e principalmente pelo trabalho, eu costumo dizer que nada é mais forte do que o seu trabalho.
A doutora, alguma pessoa pode não gostar de mim, outro pode gostar, mas o trabalho da gente é muito forte, de ajudar as pessoas, de fazer a cirurgia, de atender bem, de ir lá no hospital ver se ela está bem, pedir um feedback, de responder uma mensagem, de se importar com o problema da pessoa. Então, assim, nada mais forte que o seu trabalho. Quando você adquire isso, você passa a ser referência. E em sendo referência, você passa a ser cobrado. Olha, procura João para tirar dúvida desse exame, procura quem vai poder te ajudar é João Siqueira. Então, você fica naquela coisa de tentar sempre se especializando, sempre buscando o novo, para você poder continuar sendo a referência e ser um profissional atualizado para praticar o bem. E entregar sempre o melhor para os pacientes, né? Eu sempre que eu faço um curso, eu digo para o meu filho, né? Meu filho, estuda que a vida muda. Né? Isso é verdade. Então, assim, quando eu fiz um curso, o primeiro curso de ultrassom que eu fiz foi em 2007, lá no CETROS, em São Paulo, né? Olha, em 2007 eu já fazia ultrassom, quase ninguém fazia. Eu tive essa visão, eu disse, não, eu quero fazer ultrassom. E lá, na frase lá do livro tem assim, fazer bem para o bem ser feito. Então você tem que estudar para você ter um conhecimento científico, embasado, para você poder ajudar as pessoas. E quando você junta o conhecimento com a empatia e você se sensibiliza com a doença das pessoas, você vai ser um bom médico. Então, esse pessoal novo, esses novos médicos que estão aí ingressando, pensem nisso quando vocês forem fazer o curso de medicina. Façam um curso bem feito, estudem muito, porque vida, a gente mexe com vida e é uma coisa assim, acho que quem já passou por uma cirurgia ou que já teve doente, o tanto que a pessoa é frágil, o tanto que a pessoa precisa de atenção e o tanto que é sério e a nossa responsabilidade de cuidar de vida. É uma coisa muito séria, é uma coisa muito importante, então a gente tem que estudar mesmo e dedicar, porque vida é uma coisa, é um bem valioso. Né? E é daquele jeito, né? Nós temos 99 problemas. Quando ficamos doentes, temos somente um. E aí é o momento que realmente os médicos fazem valer e fazer jus ao jaleco que vestem. Isso. Voltando ali um pouquinho para o início da sua carreira. Se formou em 2005 e hoje é especialista devidamente com o seu RQE. Sim. Como que foi o processo para conseguir esse RQE? Pode contar um pouquinho? Quando eu vim para cá, vou falar uma brincadeira aqui, como eu era um dos melhores alunos da turma, o pessoal disse, Siqueira, vai para São Paulo fazer a residência, vai para fora, você é um cara extremamente inteligente, vai voar, vai para São Paulo fazer sua residência. E eu fiz o contrário, eu fiz o que eu me investo. Eu vim para o interior, tá? E aí eu tive a sorte eu sempre busquei o conhecimento, né? Eu tive a sorte de acompanhar o Dr. Walter, em memória, né? Eu tive a sorte, sempre gostei de cirurgia, né? Eu tive a sorte de acompanhar o Dr. Jean, Dr. João Pacheco, esse pessoal mais antigo, né? Conversei muito com o Dr. Nelson, que era os médicos que tinha aqui, sempre me deu muito conselho, assim, pro bem. E eu sempre na expectativa de aprender. Eu trabalhei em Santa Rita, fui diretor clínico do hospital lá há 10 anos. E lá a gente tinha, como é um hospital obra social, lá a gente tinha pneumologista, eu dei plantão com ortopedista, eu dei plantão com gastro, eu dei plantão com cirurgião plástico, eu dei plantão com cirurgião geral, Termosiris, que foi prefeito famoso, muito amigo meu, eu aprendi muito com ele também. Então sempre eu posso entrar com você na cirurgia, Aí eu aprendi Denatólogs com Termosiris, com Jean. Eu aprendi a fazer amputação de dedo com os colegas cirurgião. Eu aprendi a botar um no lugar com os colegas ortopedistas. Porque antigamente a gente fazia tudo, não tinha que fazer tudo, né? Tinha que fazer tudo. Era aquele médico então, assim, de guerra, aquele medicina de guerra. Eu fiz e faço anestesia até hoje. Agora tá melhor porque tem anestesia, mas se precisar no caso de urgência eu faço. Então assim, a gente faz tudo. Então assim, eu sempre procurei aprender. Pela essa questão de fazer, como eu aprendi a fazer cesariana, eu aprendi a fazer perineoplastia, eu aprendi a fazer esterectomia, eu precisava me embasar tecnicamente e legalmente do que eu sabia fazer. Então eu estudei muito, porque você tem dois caminhos de ser especialista. Sim. Ou você faz a residência ou você faz a prova de título. Uhum. Então eu fiz a prova de título, estudei o ano todinho, né, fiz a prova em São Paulo, prova teórica, prova prática, passei. E hoje eu sou ginecologista obstetra, né? Mas eu faço muito de cirurgia geral também. Eu sempre gostei muito de cirurgia. Aproveitando, eu queria dizer que dentro daquilo que você me perguntou também, da educação continuada, por exemplo, final de semana passado eu fui para Brasília, fiz um curso de 3 dias de mapeamento de endometriose profunda.
Então, assim, eu passei 3 dias praticando ultrassom, né? Estudando, o investimento é alto, você fica longe da sua família, você deixa de atender no consultório, mas você tem que estar sempre se atualizando. E dentro da área da cirurgia, eu vou fazer um curso agora, em Belo Horizonte, são 9 meses, na Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, uma faculdade com mais de 50 anos de tradição, das mais renomadas do Brasil, né? Que é a FELUMA. E desde 2023 eu venho tentando fazer essa pós em cirurgia vaginal, que eu já faço cirurgia vaginal, já fiz curso de cirurgia vaginal em Londrina com o Dr. Tarcísio Figueiredo Neto, que é uma das referências no Brasil. Eu e o Jean fomos para lá fazer esse curso, para trazer coisas novas para a corrente, para a população, né? A primeira esterectomia vaginal de quem fez em corrente foi eu e o Dr. Jean, fizemos a primeira esterectomia vaginal. A primeira laqueadura vaginal do hospital de corrente, quem fez fui eu. Pioneiros, realmente. Pioneira. A primeira cirurgia de sling com tela para incontinência urinária de corrente eu fiz, tá? Então, cirurgias vaginais, cirurgias complexas, né? Que exigem um conhecimento técnico muito grande, responsabilidade muito grande. E eu estou indo agora para Belo Horizonte, passar 9 meses, né? Claro que é uma semana por mês, eu vou continuar trabalhando, né? Não tem como também abrir mão, né? Das gravidinhas das aí, por favor, doutor João. E assim, é um investimento muito alto, né? Mas que é uma coisa que eu gosto. Eu gosto de cirurgia, né? E vou encarar mais esse desafio. E assim, voltando um pouco para essa questão da obtenção do RQE pela prova de títulos, sim, ao meu ver, é extremamente aplaudível, assim, porque realmente é muito mais complexo a pessoa se submeter a uma prova como essa sem ter passado por todo o período de residência, por mais que tenha obtido essa prática médica através das experiências profissionais anteriores. Sim. Mas você se sentiu, assim, de certa forma, com receio de não conseguir? Eu estudei muito. Eu passei um ano estudando. O que é que eu fazia? Eu tinha que trabalhar e estudar. Nessa época, a minha mulher ficou muito zangada comigo, por isso que eu estava para endoidar, né? O que é que eu fazia? Eu ia para Santa Rita atender, eu contratava um motorista para ir dirigindo e eu ia respondendo questão de prova de residência. Eu ia e voltava estudando, era o tempo que eu tinha. Eu chegava em casa 8 horas da noite, estudava de 8 da noite até 1 hora da manhã, todo dia, durante um ano, para você poder, porque essas provas também, ela quer muito embasamento teórico. Prático você tem, mas precisa de embasamento teórico. Então eu passei um ano estudando, passei na prova, né? Na prova teórica, na prova prática, né? Você tem que ter, na prática foi com um pouquinho mais de segurança ali, já mais preparado, são 10 questões, lá você tem os professores lá que ficam te corrigindo, algumas pegadinhas, né? Mas eu passei, né? E eu acho que é importante você ter esse título para você poder passar também segurança para os seus pacientes. Agora, tem que estudar muito, viu? Porque como eu não fiz a residência, eles fazem uma peneira fina. Você tem que estudar muito, muito mesmo para você conseguir o RQE. Dobrado, triplicado. Você tem que provar que sabe. Com certeza. Tem que provar que sabe. Falando um pouquinho da sua atuação agora, do exercício profissional atual. O senhor já comentou que também, além do pré-natal convencional, também faz ali a questão dos exames de imagem, ultrassonografia, que são muito importantes para detectar patologias, sim, algumas até genéticas, né? Sim. E tem a parte que é muito positiva, que é ali quando vê a mãe ouvindo a primeira vez o batimento cardíaco do filho, que é emocionante demais. Mas às vezes o médico também precisa estar preparado para dar notícias que não são tão felizes. Principalmente quando a gente fala nessas patologias que não são muito condizentes com a continuidade da vida. O senhor já passou por alguma experiência similar que enfim, já teve que dar essa notícia para a mãe? Como que foi? Várias vezes, assim, eu costumo dizer que o médico, principalmente o obstetra, a gente tem que... É gratificante porque na imensa maioria das vezes você dá aquela notícia boa, a mãe fica feliz, é prazeroso, é gratificante. Mas em algumas situações você tem que... você se depara com algumas situações, como você falou, que são difíceis, né? Eu agora tive um caso, são vários casos, eu tive um caso agora de uma paciente de 40 anos que ela me procurou porque estava tendo dificuldade para engravidar. Eu falei, olha, vai ser muito difícil você conseguir engravidar pelos métodos naturais. Eu aconselho você não desistir e você procurar algum especialista que trabalhe com reprodução humana. Então eu indiquei um profissional em Teresina, né? Ela conseguiu engravidar, engravidou de gêmeos, né? A gente acompanhou, fizemos o morfológico do primeiro, fizemos o morfo do segundo, fizemos o mecofetal, tudo bem, né? E a paciente no 8º mês, ela já estava em Teresina, né? Estava internada lá e ela não conseguiu, ela teve
internado numa maternidade de referência, que é a dona Evangelina Rosa, né? E não conseguiu ter os bebezinhos delas. Eles faleceram precocemente, já pertinho de ganhar. Então, assim, imagina o sofrimento dessa mãe, né? Então, assim, eu fiquei extremamente abalado, porque a gente, como eu te falei, se você não tiver compaixão, não tiver piedade, não tiver amor ao próximo, você não precisa ser médico, não é uma coisa que eu acho que condiz com a medicina. Então, é uma situação que é muito triste. E, assim, às vezes eu tive uma gestante de Parnaíba uma vez, e ela me procurou porque tinha perdido o bebê por diabetes gestacional. Ela tinha diabetes gestacional. Eu falei, olha, diabetes gestacional, geralmente a gente interrompe a gravidez um pouco antes, né? Porque pela própria condição pelo próprio risco, né? E ela me procurou e a gente antecipou o parto dela para 38 semanas, a gente ficou acompanhando numa reta final semanalmente e ela teve o bebezinho dela. Então, isso aí foi bom, foi um final feliz, mas ela teve um desfecho desfavorável na gestação anterior. Mas, se você me perguntar, a coisa que mais me chocou até hoje na medicina, na obstetrícia, foi uma gestante, que ela já tinha tido 2 perdas fetais, duas perdas, por parto fórceps, que é um parto operatório, né? E eu disse, não, olha, ela me procurou, eu a acompanhei durante todo o pré-natal, ela de uma cidade vizinha, né, uma paciente carente. E eu disse, pode ir para o hospital, dia tal, que eu vou fazer sua cirurgia lá. Eu estou aqui no consultório, mas eu vou lá. E ela não entrou no hospital. Ela não entrou de jeito nenhum. Eu disse, cadê a paciente fulano tal? Eu vou operar ela aqui agora. Doutora, ela disse que só entra com o senhor pegando na mão dela na porta do hospital. Ela criou trauma, ela ficou extremamente com medo. E eu tive que pegar na mão dela, entrar no hospital com ela, fazer a internação dela do lado dela, e ela só entrou no centro cirúrgico comigo. Porque ela sentiu segurança e ela sentiu extremamente confiante, né? Mas foi uma situação assim que arrepiava a gente de tanto medo que ela tinha, e graças a Deus deu tudo certo. Ai, que bênção, era a seguinte pergunta. Exatamente. Hoje em dia, essa questão do parto com fórceps já não... É até visto por muitos como uma violência obstétrica, né? Tem as indicações bem restritas, né? Entendeu? Uhum. Tem indicações bem restritas e eu, particularmente, no hospital a gente nem usa aqui, né? Eu prefiro não usar. Com certeza. Eu acho que é uma coisa que... bem traumático, realmente. Não é contraindicado, mas tem indicações bem restritas. Exige um treinamento do obstetra, bem frequente, né? E não é uma coisa assim muito da rotina da gente aqui. A gente prefere não usar. Eu prefiro não usar. Essa questão da ultrassom, já foi possível detectar alguma patologia genética ali incompatível? Muito. E teve que dar ali a notícia, mamãe, não vai dar para continuar A medicina evoluiu muito. Antigamente, quando você tinha uma suspeita, aí você fazia uma biópsia do vidro coriônico, que é no início da gestação, ou então você fazia um procedimento chamado amniocentese, que você enfia uma agulha específica lá dentro da barriga da mãe, guiada por ultrassom. Você colhe aquelas células do líquido amniótico, e aquelas células são estudadas de forma genética, né? Hoje em dia a gente tem exames menos invasivos. Recentemente eu tive uma gestante aqui de Corrente, que a gente descobriu no morfológico do primeiro trimestre que ela tinha um aumento da translucência nucal. Aí eu falei, olha, a gente vai ter que fazer um exame, tá? Para detectar esse probleminha. E aí pedimos o NIPT, que é o NIPT, é não invasivo pré-natal teste. Então, através do sangue da mãe, o sangue periférico que você colhe na veia periférica, esse exame é analisado geneticamente e diz qual é a trissomia que a pessoa tem, né? Então, essa paciente tinha uma trissomia, né? Ela tinha o direito de interromper a gestação, tá? Porque são malformações graves, né? E ela preferiu seguir adiante a gestação. A gente fez o morfológico do segundo, a gente continuou dizendo que a criança tinha várias malformações, fizemos o eco fetal, a criança tinha uma malformação cardíaca grave, né? E ela, com o 8º para o 9º mês, ela teve um óbito fetal intraútero, e aí não chegou nem a nascer a criancinha. A notícia foi o senhor quem teve que dar? Não, ela estava em Brasília já, a gente já tinha encaminhado ela para o pré-natal de alto risco lá em Brasília, e ela... Mas a da incompatibilidade ali com a continuidade da gestação com relação a essa detecção da patologia de trissomia, sim, enfim, foi o senhor que teve que dar? Foi eu que tive que dar.
E como que o senhor se sente preparado para dar uma notícia como essa? A faculdade prepara ou é algo ali mais do dia a dia, da experiência humana mesmo? Eu acho que é da experiência humana, do dia a dia, sabe? Eu acho que a gente que é médico, quando a gente paga psiquiatria, psicologia, né? Você entende um pouco quando a paciente entra no seu consultório, você já percebe qual é aquela paciente que está feliz, com a expressão facial, com o olhar. Você sabe quem é que está tenso, quem é que está feliz, quem é que está preocupado, quem é que está somatizando muito, quem realmente que está triste. Então essa experiência desses pequenos traumas, dessas pequenas notícias, às vezes boas, às vezes ruins, vai fortalecendo a gente para a gente poder também passar essa segurança e passar essa experiência do sim e do não para os nossos pacientes, sabe? Eu acho que eu li um livro uma vez, doutor Eustáquio, eu estava indo fazer um curso de biópsia de tireoide em Belo Horizonte. Isso aí há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. E aí no aeroporto eu tinha um livro que era sem anestesia, na capa do livro. Me chamou a atenção aquele livro, eu fui ler o livro. E aí o livro dizia justamente o seguinte: era um médico, pediatra de São Paulo, que a criança dele nasceu prematura, né? E essa criança, quando nasceu bem, chorou forte, né? O Apgar bom, mas ele achou por bem, como foi prematuro, levar a criança para uma maternidade de referência, lá, acho, se não me engano, Santa Joana, que é referência em São Paulo, e para fazer toda a investigação, de exame genético, se a criança tinha algum defeito. E a criancinha dele faleceu por sepsis neonatal por um catéter que usaram para coletar exame de sangue da criança. Nossa, que trágico. Então houve uma hipervalorização do sintoma, um hipercuidado, né? E ele falava justamente isso, que às vezes menos é mais. Sabe, ele disse: se meu filho tivesse nascido numa cidadezinha do interior, por uma parteira, chorou forte, não tivesse tido todo aquele exagero, talvez a criança dele tivesse um desfecho melhor. Então, às vezes, menos é mais em medicina, né? Então, são essas experiências do dia a dia, doutora Jussara, que a gente tem que nos fortalecendo como médico, como pessoa, para também passar essa segurança e, infelizmente, às vezes passar notícia ruim, mas sempre acolhendo as pessoas, né? Porque eu costumo dizer que a gente pode ficar triste, a gente pode ficar abatido, mas a gente nunca pode questionar o desígnio de Deus, sabe? Eu acho que cada um a gente tem um propósito aqui, a gente tem uma missão. Eu acho, doutora, que Deus me colocou aqui mais como uma missão também, porque assim, estava conversando com uma colega que é psiquiatra, ela trabalhou comigo aqui em 2006 em Monte Alegre. Ela só passou 6 meses aqui e disse: João, eu não gosto daqui, eu gosto de capital, porque ninguém quer vir para o interior, né? Hoje está melhor, hoje a gente tem... as estradas também estão melhores, os ônibus são melhores, a gente tem uma facilidade bem maior com essa internet, com tudo que está acontecendo, essa revolução de mídia e tudo. E ela dizia assim: não, eu não quero ficar aqui não, né? E eu sempre apostei aqui. Eu acho que, como o doutor Luiz Eduardo, que chegou aqui agora, como os colegas que estão chegando, a gente tem que levar a boa medicina para o interior. Porque se os bons médicos não forem para o interior, como é que a gente vai ter uma medicina de qualidade no interior? Verdade. Então, assim, eu demorei de entender isso. No começo, eu vim pela questão mercadológica, pela questão do mercado, pagava melhor do que na capital. E você me perguntou como é que foi a minha trajetória. No começo eu vim porque eu trabalhava em Teresina, nos hospitais particulares, em cidades vizinhas, e ganhava 1/3 do que a proposta que me fizeram para trabalhar em Monte Alegre. Então aqui eu ganhava muito melhor, porque era muito difícil o médico, era muito a adesão de médicos era difícil. Muito difícil, então pela questão financeira eu vim. Mas eu percebi que a população aqui recebeu muito bem meu trabalho. Eu sou extremamente grato à população, né? De Corrente, de região, de todo lugar, que me acolheu, né? E eu passei, doutora, meio que assim, a ter um dever de ajudar essas pessoas, sabe? Então, assim, eu gosto aqui, eu sou extremamente grato às pessoas, né? Do estado. Então, em 2013, doutora, eu recebi o título
cidadão gilboense, talvez pelo serviço prestado lá, né? Em 2014, eu recebi o título de cidadão correntino, né? O prefeito Gesualdo entregou essa honraria às pessoas que tinham serviço prestado, né? Então, assim, eu me sinto extremamente comprometido em ajudar as pessoas de Corrente, né? E meus filhos nasceram aqui, né? Gosto daqui. O senhor até comentou comigo, eu vim para Corrente despretensiosamente, arrumei uma correntina, amarrei logo o meu cavalo, fiquei por aqui e sabe como é que eu vim pra cá? Vida. A gente teve um churrasco, eu tava trabalhando, né, como eu te falei, em Teresina, e teve um churrasco de um colega, um churrasco da nossa turma, e um colega veio pra cá, porque a mãe dele era irmã de Dona Socorro, que é a mulher de Gesualdo, e o João Barros era o prefeito na época, né? Aí, Adriano, o nome dele, hoje ele está em Teresina, é professor de faculdade, né? E ele disse, João, tá precisando de médico em Monte Alegre do Piauí, né? Eu disse, rapaz, Monte Alegre do Piauí, fica quantos quilômetros daqui? Ele disse, fica 800. Eita, mas é longe, né? Não, mas lá paga bem, aí eu vim. Sabe o que é que eu peguei? Eu peguei meu carro, minha mala, e tinha 150 reais na carteira. E vim pra cá. E acreditei. E deu certo, né, doutor? E eu sou destemido. Destemido mesmo. Sou destemido. Toda a vida eu fui. Eu morei em Fortaleza 6 anos. E lá toda a vida eu fui muito. Eu sempre gostei de me situar. Quando eu vou para Brasília, eu fico olhando o mapa do plano piloto, da cidade, eu gosto de me situar. Então eu morei em Fortaleza 6 anos, eu ia assistir jogo do Fortaleza, que eu era torcedor do Fortaleza lá, no estádio, lá no centro, chamado Presidente Vargas lá. E eu pegava o ônibus, sabia a linha, eu vou pegar o ônibus aqui, de onde eu morava, da Aldeota, até o centro, do centro eu vou pegar outro ônibus lá pro estádio, e eu ficava vendo a rota dos ônibus, então eu sempre fui muito observador. Cearense. Sempre fui muito destemido, sabe? Eu não tenho medo de desafio, não, sabe? E a gente passei, e nessa trajetória, eu passei por alguns desafios também. Quando eu cheguei aqui, tinha aqueles médicos mais antigos, né? E no começo, todo mundo tem medo de ser ameaçado, de tomar um mercado, aquela coisa, questão de ocupar espaço, né? E eles tinham medo de mim, porque era um cara que eu atendia bem a população. Então, no primeiro dia que eu cheguei em Monte Alegre, eu só atendi 5 pacientes. No segundo dia, eu atendi 7. Com 15 dias, eu estava atendendo 30. Com 60 dias que eu estava lá, eu estava atendendo praticamente todo mundo. Sabe, chegou um médicozinho novo aqui, ele é muito bom, ele é atencioso, ele conversa com a gente, ele te escuta, né? Então, eu passei a ter esse respaldo da população, né? Então, eu cheguei em Monte Alegre, aí depois passei no concurso do Estado, eu era concursado em Gilboés. Como eu sou cirurgião, aí depois o Estado achou por bem me transferir para Corrente, porque é uma cidade polo, regional, então hoje eu sou efetivo do Hospital de Corrente. Então, para esse pessoal novo, eu digo, não tenha medo de desafios, né? Estudem, se especializem, viajem, morem fora, sinta a dificuldade da vida, porque a vida não é fácil, né? Tudo é muito difícil, né? E eu sou muito grato à população de Corrente, do Extremo Sul, né? Como eu falei para você, meus filhos nasceram aqui no Hospital de Corrente, eu me dedico demais ao Hospital de Corrente, torço para que melhore, tem melhorado, né? Que melhore mais ainda, né? Porque a gente precisa do hospital, né? E quero continuar trabalhando aqui, quero continuar estudando, buscando conhecimento, mas não quero sair daqui nunca, não. Quero ficar por aqui. Ficar por aqui mesmo. Formou raízes bem consolidadas. Formei raiz, formei família, tenho meus amigos, não só Corrente, mas todo o Extremo Sul. Nossa Chapada da Mangabeira, que aí inclui Monte Alegre, Gilboés, Barreiras do Piauí, São Gonçalo, Sebastião Barro, Cristalândia, Riacho Frio, Paranaguá, Formosa, Rio Preto, Santa Rita. Eu tenho um paciente, Santa Rita, eu tenho um paciente de Alto Parnaíba. É muito conhecido lá e muito querido, inclusive em Santa Rita. Conheço pessoas que saem de lá para vir se consultar com o senhor aqui. Esses dias eu fui para Brasília fazer o curso, encontrei o prefeito de Santa Rita lá no entroncamento, né, o Zé. Doutor, o pessoal de hoje lembra do senhor, volta para Santa Rita. Eu disse, eu não posso voltar por causa da distância, né?
Fica contramão, realmente. Mas ainda hoje, quando o pessoal de lá me procura para alguma cirurgia, eu faço com a maior satisfação, com a maior retribuindo o que eles fizeram por mim, né? Eu fui diretor do hospital lá há 10 anos, depois eu passei a atuar só no particular lá mais 6 anos, né? E eu tenho uma história muito bonita também em Santa Rita. Um vereador lá me propôs um título de cidadão lá, eu nunca fui receber, eu tenho essa dívida, tenho que receber. Agora eu vou receber o título de cidadão formosense, Formosa do Rio Preto, né? Trabalho lá há 17 anos. Então acho que isso é fruto do reconhecimento do trabalho da gente, né? Com certeza. E da pessoa também, né? Não só do profissional, mas também da pessoa. Isso mesmo. Para finalizar, existem muitas pessoas que vão nos acompanhar, que são médicos aí, que estão em formação ou recém-formados, que assim como o senhor também querem construir uma carreira consolidada, respeitada, né, dentro da medicina. Sim. Que conselho você daria para quem quer vestir o jaleco? O conselho que eu dou é que é uma profissão extremamente gratificante, desde que você goste das pessoas. Você estudem muito, né? Eu acho que quem se qualificar, quem estudar de fato e quem estiver disposto a servir, como eu te falei, a ser caridoso, a ter compaixão com as pessoas, vai ser um bom profissional, vai ficar muito feliz com essa profissão, que é uma profissão muito bonita, tá? Se dediquem, estudem, tá? Tem mercado para quem for bom. Eu acho que o mercado vai selecionar realmente quem são os bons profissionais, né? Mas que façam sim, porque é uma profissão bonita, né? É uma profissão que cada dia mais está exigindo um conhecimento mais técnico, mais preciso, né? Mas que o meu conselho é que vistam o jaleco com paixão, se dediquem, né? Porque é uma profissão bonita, é uma profissão que vale a pena, né? E que eu sou extremamente feliz por ser médico. Muito obrigada, Dr. João, por ter vindo até aqui hoje, por ter se aberto, contado um pouco da sua história pessoal, da sua trajetória profissional. E é muito bom tê-lo conosco na nossa região, tê-lo como meu médico assistente também. Sou muito grata por isso. E sempre estaremos aqui com as portas abertas para recebê-lo. Obrigado pela confiança. Eu queria agradecer a minha família. Eu queria agradecer aos meus pacientes, agradecer a população, porque a gente não chega onde a gente chega, assim, sendo referência, sendo amigo das pessoas, sem ajudar, né? Aos meus colegas médicos, porque a gente divide experiência, a gente aprende um com o outro, a gente está sempre trocando experiência, né? E muito grata ao Extremo Sul. E é isso, Dr. João Siqueira, claramente um apaixonado pela medicina, um apaixonado pela sua profissão, um médico realmente que ama o que faz e que serve de inspiração aí para todos os que desejam seguir como ele na ginecologia e obstetrícia ou em qualquer outra especialidade. Muito obrigada, Dr. João. Obrigado, doutora Jussara. Extremamente grato por esse momento, tá?